Seja honesto. O que você diria de um amigo que acabou de perder tudo? E se esse amigo fosse a pessoa mais correta e fiel que você conhece? Alguém que, para todos os efeitos, vivia uma vida exemplar, mas que, da noite para o dia, vê seu mundo desabar numa avalanche de tragédias. Nossa primeira reação, talvez com a melhor das intenções, seja tentar achar uma razão, um porquê. Mas é exatamente aí que corremos o risco de cometer o mesmo erro perigoso que a Bíblia nos alerta há milênios. Muitos de nós, ainda hoje, repetimos sem perceber a lógica falha dos amigos de Jó. Oferecemos respostas fáceis para dores complexas e, no processo, nos tornamos juízes onde deveríamos ser ombros amigos. Neste vídeo vamos analisar a história de Jó para entender por que a lógica de seus amigos estava tão errada e como a verdadeira mensagem deste livro pode transformar a maneira como lidamos com o sofrimento, o nosso e o dos outros. O estudo de caso. Vamos aqui entender, à luz das Escrituras, quem era Jó. Para entender o erro dos amigos, primeiro precisamos entender o homem no centro de tudo. E a Bíblia não perde tempo para nos dizer quem era Jó. Logo, no primeiro capítulo, o texto o descreve como um homem íntegro e reto que temia a Deus e se desviava do mal. E isso não é uma autoavaliação, é um atestado divino. O próprio Deus, em duas ocasiões distintas, se refere a ele como um homem sem igual na terra. Jó não era apenas um gigante espiritual. Ele era abençoado em todos os sentidos. Tinha uma família grande e feliz e era o homem mais rico e respeitado de sua região. Ele vivia o que chamaríamos de vida abençoada. É justamente essa integridade que torna o que acontece a seguir tão chocante. Numa sequência devastadora, Jó perde tudo. Seus bois, suas ovelhas, seus servos, tudo se vai. Em seguida, vem a dor mais profunda. Todos os seus 10 filhos morrem em um único desastre. Diante da ruína completa, a resposta de Jó é uma das mais incríveis demonstrações de fé de toda a Bíblia. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O texto ainda faz questão de dizer, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas não para por aí. Jó é atingido por feridas terríveis da cabeça aos pés, que o deixa sentado sobre cinzas, raspando a pele com um caco de telha. É nesse estado, sem família, sem riqueza, sem saúde e sem dignidade, que seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para se condoerem dele e o consolarem. No início, eles acertam em cheio. Sentam-se com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, reconhecendo que a dor era grande demais para palavras. Infelizmente, o silêncio não durou. O que vai acontecer? A tese equivocada. A lógica perigosa dos amigos. Olha só, essa lógica é perigosa. Quando os amigos finalmente falam, eles expõem uma teologia que, à primeira vista, soa perfeitamente lógica. É a chamada teologia da retribuição. Simplificando, ela funciona como uma fórmula. Deus é justo, portanto, ele recompensa os bons e pune os maus. Se você obedece, é abençoado. Se você peca, é punido. Essa é a lógica dos amigos de Jó. Essa visão é atraente porque dá uma sensação de controle. Ela transforma Deus em uma espécie de caixa eletrônico cósmico. Se eu fizer depósitos de boas ações, farei saques de bênçãos. Se coisas ruins estão acontecendo, é porque o saldo está negativo. Alguma coisa estou fazendo de errado, estou vivendo em pecado. Ele faz, o primeiro a falar, coloca isso de forma direta. Pense bem,
Onde foi que um inocente morreu? Quando foi que os corretos foram destruídos? O que eu aprendi é que quem planta a maldade colhe a desgraça. A lógica é clara. Jó, você está sofrendo terrivelmente, logo você deve ter cometido um pecado terrível. Bildade e Zofar seguem a mesma linha, tornando-se cada vez mais duros. Eles insistem que, se Jó apenas confessasse seu pecado secreto, tudo voltaria ao normal. O erro deles não foi acreditar na justiça de Deus. O erro perigoso foi aplicar essa regra de forma simplista e acusatória a uma situação que não entendiam. Eles estavam tão certos de sua fórmula que, quando a realidade de um homem justo sofrendo não se encaixou nesta fórmula deles, preferiram atacar o homem a questionar a fórmula. Eles se tornaram defensores de um sistema e não amigos de uma pessoa. Em vez de consolo, ofereceram julgamento. Em vez de compaixão, despejaram acusações, tornando-se, como o próprio Jó os chama, consoladores problemáticos. É difícil você conviver com pessoas assim, como esses amigos de Jó. Mas aqui vem a resposta de Deus. O coração do livro de Jó é o confronto dessa teologia simplista com a realidade complexa do sofrimento. Jó, em sua dor, ele sabe que seus amigos estão errados. Ele insiste em sua integridade, não por arrogância, mas porque sabe que não cometeu um pecado que justificasse tamanha devastação. Então ele não entende o porquê, mas se recusa a aceitar uma mentira para se sentir melhor. E então, depois de 37 capítulos de debate humano, Deus finalmente fala. E aqui está o ponto crucial. Deus não dá a Jó a resposta que ele e seus amigos tanto queriam. E ele não explica o acordo celestial com Satanás, nem justifica suas ações, e ele não entrega um manual sobre por que as pessoas sofrem. Em vez disso, ao longo de 4 capítulos de pura poesia, Deus faz um tour com Jó pela criação, revelando sua majestade, sabedoria e poder. Ele faz uma série de perguntas que expõem a limitação humana. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Você pode me dizer se é que sabe tanto? Você já deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Meus amados, a mensagem é poderosa. A visão de mundo de todos eles era pequena demais. Eles tentaram encaixar um Deus infinito em sua caixinha de lógica humana. Aí não dá certo, não funciona. A resposta de Deus destrói essa caixa. Ele mostra que não é um mero distribuidor de recompensas e punições, mas o Criador soberano de tudo, cujos caminhos são muito mais complexos e grandiosos do que podemos imaginar. A questão principal do livro não é por que sofremos, mas sim quem é Deus no meio do nosso sofrimento. No final, Jó não recebe uma explicação, mas uma revelação. E ele não entende o porquê, mas ele vê quem é Deus. E essa visão é suficiente. Sua resposta é de total humildade. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende, não por um pecado secreto, como insistiam seus amigos, mas por sua presunção ao questionar a sabedoria de Deus. Importante também trazer isso para a aplicação prática. A condenação final de Deus não é para Jó, mas para os seus amigos. O Senhor diz a Elifaz: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. A honestidade brutal de Jó em sua dor era mais aceitável para Deus do que a teologia certinha e acusadora de seus amigos. Isso nos traz de volta para hoje, para o nosso tempo. A voz dos amigos de Jó ainda ecoa por aí. Quantas vezes não ouvimos frases como:
O que será que ele fez para merecer isso? Se tivesse mais fé, seria curado? Ou isso é Deus tentando te ensinar alguma coisa? Cada uma dessas frases, embora às vezes bem intencionada, carrega o perigo de se tornar a mesma arma de julgamento que os amigos de Jó usaram, tentando dar uma resposta simples para um mistério profundo, algo que não entendemos, que vai além da compreensão humana. A verdadeira lição do livro de Jó não é sobre as causas do sofrimento, mas um convite para confiar no caráter de um Deus soberano, mesmo quando não temos respostas. Para aqueles de nós que seguem a Cristo, isso aponta para uma verdade ainda mais profunda. A resposta cristã definitiva para o sofrimento não é uma explicação, mas a encarnação, a presença do Deus soberano em todo tempo, em meio ao sofrimento. Então, o que isso significa para nós? Da próxima vez que você encontrar alguém sofrendo, resista à tentação de ser um amigo de Jó. Isso não vai ajudar. Em vez de oferecer explicações ou julgamentos, ofereça o que os amigos de Jó deveriam ter oferecido o tempo todo. Sua presença, seu ombro, sua empatia e a certeza de que, embora não entendamos os porquês, podemos confiar naquele que segura todas as coisas, naquele que sabe tudo, no Deus eterno e soberano. E eu gostaria muito de ouvir você também, a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. Você já se sentiu julgado em seu sofrimento? Ou talvez, como você aprendeu a consolar os outros de uma maneira que realmente ajuda, sem cair nessa armadilha, como os amigos de Jó? E sua história pode encorajar muitos outros. Conto com a sua participação. Deus muito abençoe. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com você em todos os dias da sua vida. Amém?